Então, e o próprio Senhor Jesus falou, né? De graça recebeste, de graça dai, né? É claro que depois que a igreja foi fundada, após a morte e a ressurreição do Senhor, houve essa questão de recursos, né? Necessário, mas é para manter. Passou disso, irmão, nós precisamos ganhar nossa vida nas coisas seculares do dia a dia. Isso é uma coisa menor. E, né? A igreja não é um lugar onde eu vou galgar uma carreira, né? Onde eu vou galgar um grande salário. Isso é uma coisa totalmente contra os princípios de Deus, né? Amém? Mas não é isso que nós queremos falar, né? Amém? Irmãos, claro que tem alguns irmãos que foram irmãos valentes, né? Tudo bom? Senhor, né? E nós estamos tendo uma comunhão a esse respeito e nós não queremos fugir do foco de Deus, né? Porque Deus só tem um objetivo, Deus só tem um alvo, um propósito, né? Um foco, que é trazer ao mundo o que há de vir, o seu reino, a manifestação dele, né? Hoje nós temos, irmãos, pela misericórdia do Senhor, nós temos a realidade desse reino. O que é a realidade hoje no nosso convívio do dia a dia? É quando realmente eu aprendo no meu dia a dia me submeter a Deus e viver numa esfera de intimidade com Deus. Eu estou vivendo dentro da realidade do reino de Deus, porque quando eu tenho esse viver, nesse momento, Deus está exercendo a autoridade do domínio na minha vida. Isso, Ele está reinando na minha vida. Entendeu? Então isso é a realidade do reino. Só que futuramente haverá a manifestação desse reino. O Senhor vai manifestar esse reino e se tornar uma coisa visível. Mas eu queria tocar num assunto aqui hoje, claro que nós vamos chegar dentro desse assunto mais um pouco, irmão, porque nós estamos tendo comunhão a esse respeito aqui, ó, da era que Deus estabeleceu quando Ele, desde a criação do primeiro homem chamado Adão, né? Que todos nós, todos os seres humanos, os que passaram na história, né, que morreram, todos os que estão vivos e os que hão de vir ainda nascer fisicamente e nascer depois um novo nascimento por meio da fé em Cristo Jesus, né? Todos nós somos descendentes de um único homem, né, chamado Adão, né? Então, dentro dessa lição aqui, nós temos isso muito claro para nós. Mas antes de nós compartilhar um pouquinho a respeito desse período chamado aqui, aonde nós encontramos claramente em Gênesis 1, quando Deus estava ali recriando no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o sexto dia, né, e no sétimo dia descansou. Na verdade, Deus não estava criando a terra, Deus estava restaurando a terra, que tinha se tornado um caos. Então, para nós entender um pouquinho sobre isso, nós precisamos remontar alguns versículos na palavra de Deus, né, alguns livros nos dão um lampejo que realmente houve um mundo de outrora, não que houve outro universo, houve outro planeta Terra, nesse mesmo universo, nesse mesmo planeta chamado Terra, entendeu? Mas houve um grande acontecimento e essa Terra, lá nas tantas, depois de ser criada, onde não havia o homem, por um julgamento severo de Deus, essa Terra se tornou sem forma e vazia, né? E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Hebreus 11 e o versículo 3. Esse versículo aqui, irmão, remonta não no mundo atual a qual nós estamos vivendo, de Adão até os nossos dias, né? Esse versículo aqui fala quando Deus realmente Ele criou o universo, o mundo de outrora, aonde não existia o ser humano. E lá em Jó também nós encontramos uma referência sobre esse assunto, né? Hebreus 11:13. 11:3, perdão. 11:3. Como é que nós entendemos? Né? Aqui o escritor aos Hebreus ele falou assim, ó, pela fé. É pela fé. O que é fé? Fé é o seguinte, irmão, quando você lê o versículo 11, o capítulo 11, o versículo 1, só para nós ver um pouquinho sobre a questão do que é a fé. A fé fala assim, ó, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Isso é fé. A fé substantifica os fatos. A fé torna real aquilo que Deus fez. Entendeu? Se nós não tivermos fé, embora Deus tenha feito zilhões de coisas, bilhões de coisas, para nós isso aí não é real. Mas pela fé, é no mesmo princípio. Como que nós realmente experimentamos um novo nascimento, como João fala?
Nós não precisamos sentir um impacto, um calorão, um poder extraordinário, como muitas pessoas dizem, né? Nada disso, é pela fé. Pela fé, pelo ato de crer. Pelo ato de crer, nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, fala claramente sobre essa questão, né? Que todos quanto receberam, creram em Jesus e o receberam, pela fé, né? Pelo ato de crer, Deus deu poder, autoridade de se tornar filho de Deus. Quer dizer, se eu não creio, quer dizer, se não é pela fé, embora Jesus veio para me salvar, eu não vou ser salvo, porque eu não exercitei o ato de crer. Então, pela fé aqui, nós cremos que o universo, olha aqui, ó, pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, ó, de maneira que o visível que nós vimos hoje veio a existir das coisas que não aparecem. Então, é pela fé. Aqui está falando o universo. O universo engloba todas as galáxias, tudo aquilo que os nossos olhos não conseguem ver e aquilo que nós vimos, juntamente com o planeta Terra. Nós cremos que tudo isso foi criado, entendeu? Nós cremos pela fé. Então, a nossa fé substantifica esse fato, torna real, concretiza esse fato. Eu creio piamente que é assim, porque hoje muitas pessoas procuram, por exemplo, até existe essa questão da teoria da evolução, né? Só que é uma teoria. Eles falam, mas nunca se chegam a bater o martelo assim, foi assim, e provar que isso realmente é um fato, né? Existe teoria, e toda vida sempre vai haver, porque, na verdade, quem criou todo o universo foi Deus. Então, quando Deus criou o universo, que inclui esse globo terrestre a qual nós vivemos hoje, entendeu? Foi pela palavra. Deus criou pela palavra, entendeu? Deus tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem, entendeu? Ele diz, haja e vem a ver. Haja e acontece. Então Deus criou todo esse universo. E esse universo, quando você vai em Gênesis 1, Deus não está criando o universo. Ele está restaurando a terra que estava sob o julgamento de Deus por milhões e milhões de anos. Aconteceu algo, que nós sabemos que, de acordo com a ciência, eles falam que foi um grande meteoro que veio e trouxe um caos a esse planeta Terra, né? Onde na era pré-adâmica, antes de existir Adão, existiam os seres que hoje a ciência prova, como os hominídeos, existiam os dinossauros, aqueles animais. De vez em quando você vê aí eles achando, né, e provando. Então a ciência prova que a Bíblia está certa, porque Deus criou esse mundo existia, mas pelo julgamento de Deus essa terra tornou-se sem forma e vazia. Deus trouxe um grande juízo, um grande julgamento, porque a vontade de Deus, irmão, sempre foi exercer sua autoridade sobre toda a sua criação. Então, quando Ele criou no mundo de outrora, antes de criar o ser humano, e esse mundo que existiu por milhões e milhões e milhões de anos, entendeu? Ele, por meio dos anjos, ele governava todo esse universo e os seres que existiam naquela época na Terra, entendeu? Então, por meio de um anjo, e esse anjo, que era o anjo, digamos assim, um querubim supremo, querubim ungido de Deus, né? Querubim da guarda, ele assistia diante de Deus, ele estava juntamente no Monte Sião, terceiro céu, trono de Deus, né? Mas ele acabou se rebelando e se tornou inimigo de Deus, Satanás, adversário de Deus, né? Tornou-se o diabo, nosso acusador. E Deus, por não tolerar essa rebelião, Deus acabou julgando Satanás. Por isso que a terra, nesse momento, tornou-se um caos. Ela se tornou sem forma e vazia. E ela assim esteve por milhões e milhões de anos. Então Deus, quando Ele criou, Ele entregou essa autoridade a Lúcifer. Ele entregou. Agora, esse anjo era responsável por exercer essa autoridade que vinha diretamente de Deus. Então, sempre quando Deus cria, Deus quer reinar. E esse mundo de outrora, que é, quando nós lemos aqui, que foi na época que Deus criou, ele viveu em harmonia por milhões e milhões de anos. Depois desse caos que aconteceu, aí a terra foi sepultada sobre as águas de julgamento de Deus e ficou lá, de acordo com a ciência. Nós não vamos dizer assim que a Bíblia fala, mas de acordo com a ciência, e o Senhor falou que a ciência se multiplicaria, o saber do homem se multiplicaria. De acordo com a ciência, essa terra
ela esteve sepultada nessa condição de uma catástrofe, né, por 66 milhões de anos. 66 milhões de anos. Ela esteve nessa condição. Então, quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, fala-se, no capítulo 1 fala assim, no princípio Deus criou a terra e a terra estava sem forma e vazia. Isso é o que está escrito para nós na Bíblia, na tradução no português, né? Mas quando você vai lá no grego, a palavra Deus no princípio criou os céus e a terra ela turrou no grego, tornou-se sem forma e vazia. Ela se tornou sem forma e vazia pelo julgamento de Deus. Então Deus ali, ele não pôde mais exercer sua autoridade, seu domínio, seu reinar. E ele sepultou, e a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre essa terra. Então a terra deu um caos. Por isso que lá em Isaías 45:18, quer ver, irmãos? Olha o que o Senhor falou lá em Isaías 45:18. Só fazer uma introduçãozinha para nós chegar ali, ó. Quer ver 45:18? Para saber por que Deus nos criou, o que estamos fazendo aqui, né? Qual é o objetivo, né, de nascermos e vivermos, né? 45:18, ó. O Senhor fala assim, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e fez e a estabeleceu. E não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45:18. Então Deus criou a terra, né, e não criou para ser um caos. Mas quando você vai em Gênesis 1, a terra estava um caos. Mas Deus não criou a terra para ser um caos. Deus não criou um caos. Né? Você já pensou o Deus perfeito que, pela sua palavra dizendo haja, veio a ver, ele ia criar a terra um caos, né? O que Deus ganharia com isso, né? É que a terra se tornou um caos por causa da rebelião de Satanás e por semear por milhares e milhares de anos aos anjos que estavam subordinados a ele, acabaram-se a terceira parte desses anjos criados por Deus seguindo após Satanás. Quer dizer, abaixo do trono de Deus, para baixo, virou um caos. Todo o universo hoje, a terra, nada, irmãos, está no seu estado original de criação. Então esse mundo de outrora teve assim, ó, milhões e milhões e milhões de anos. Apenas há 6.000 anos atrás, o homem, o ser humano, nós estamos habitando nesse planeta, o ser humano apenas há 6.000 anos. 6.000 anos. Tem gente que a ciência tenta provar que o homem viveu. Acharam lá um esqueleto, não sei de quantos. Não. Aí já é uma questão de teoria. Porque nunca se chegou a uma prova, né? Porque segundo os relatos bíblicos, o primeiro homem Adão foi criado lá há 6.000 anos atrás. Primeiro Coríntios 15:45 fala assim, o primeiro homem. Quer ver, ó? Quer ver, irmãos? 1 Coríntios 15:45. O que fala lá? Primeiro, se ele é o primeiro, não houve o outro antes dele, né? Isso é óbvio, né? Primeiro, ó, primeiro, ó, Senhor Jesus. Ó, o 15:45. Pois, 15:45, pois assim está escrito. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E esse primeiro homem, Adão, ele foi criado apenas há 6.000 anos atrás. Então, quando você chega em Gênesis, ali que fala do capítulo 1, versículo 1 ao 2, existe um intervalo de milhares de milhões de anos. A terra estava nessa condição, o Espírito de Deus pairava sobre essa terra, e aí Deus começou a restaurar, a recriar. Deus não estava nesse momento criando a terra a partir do nada, como uma obra, como uma coisa que não existisse.
Não, ela já existia, ela estava ali, mas estava sepultada sob as águas de julgamento. E essas águas de julgamento nada mais são que os mares, irmão. Os mares. E aí Deus fez dessa terra, que de acordo com o julgamento de Deus foi sepultada sobre essas águas de julgamento de Deus, Deus fez surgir essa porção seca que nós temos hoje no globo terrestre. Deus fez aí, ele recriou o primeiro dia, o segundo dia, foi recriando essas coisas, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e assim sucessivamente, foi trazendo luz, foi criando relva, foi criando, foi trazendo, até o sexto dia. Então tudo ali é uma obra de recriação de Deus. Então quer dizer, Deus, depois de milhões e milhões de anos, a terra um caos, e Deus sequer estava exercendo sua autoridade e domínio, porque os anjos tinham se rebelado contra Deus, Satanás tinha se tornado inimigo de Deus, né? E estava um caos total. O que Deus faz? Deus recria, e no sexto dia, pro sétimo dia, Deus cria o homem. Aí entra a história do ser humano. Deus recria o homem. O homem não recria, ele cria. Então, ali quando você vai em Gênesis 1, do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, a palavra, quando nós vamos lá no grego, a palavra ali significa criar algo a partir do que já existia. Entendeu? Criar algo a partir do que já existia. Então, no grego, a palavra é asa, é recriar. É criar algo a partir do que já existia. Deus está recriando. Só que quando ele cria o homem, a palavra no grego não é asa, é basa. Significa criar a partir do nada. Deus então criou o homem, porque até então o homem não existia. E aí Deus teve todo um labor, um trabalho. As outras coisas Deus foi recriando pela sua autoridade e poder, pela palavra, pelo dizer, haja e vai havendo. Como ele criou o universo de outrora. Como ele criou o planeta na primeira era, né? O mundo de outrora, no mesmo princípio. Deus diz, haja e ouve. Primeiro dia, segundo dia, haja e ouve. Esse é o poder que Deus tem, de trazer à existência as coisas que não existem pela sua palavra. Por isso que nós tivemos pela fé, que pela palavra de Deus ele formou todo o universo. Eu vou crer no quê? Se eu não crer na Bíblia, eu vou crer no quê? Eu vou crer em historinha de velhas caducas, de homens, de pastores, de padres, de qualquer liderança, por maior intelectual que seja no mundo. Não podemos dar ouvido, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando. Nossa fé torna real o que Deus fez, né? Então, o que acontece? Quando Deus criou o homem, ele criou o homem a partir do nada. Então, Deus teve um trabalho, ele pegou o pó da terra, o homem é criado do pó da terra. Se nós irmos no médico e mandar fazer um exame, todo o produto que existe na terra, né, ferro e as coisas, como que poderíamos dizer? Mineral. Os minerais da terra existem no nosso corpo humano. Por que nós precisamos de ferro, de cálcio, todas essas coisas? Porque nós somos formados do pó da terra. Todos esses ingredientes estão na terra. Então nós somos um ser terreno. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então, houve ali uma criação de Deus, Deus fez, criou aquele ser do pó da terra. E aí, para que aquele ser tornasse uma alma vivente, Deus soprou-lhe nas narinas desse ser, e nesse momento esse ser passou a ser uma alma vivente, quer dizer, ele passou a raciocinar, passou a ter uma mente, uma vontade e emoção. A alma dele foi formada pelo fôlego de Deus que foi insuflado dentro dele. E esse fôlego de Deus que foi insuflado para dentro dele formou o espírito do homem dentro do homem. Então o alvo de Deus não é a nossa carne, tampouco a nossa alma, mas o nosso espírito. Quando você vai lá em Zacarias 12:1, fala assim que Deus formou os céus, fundou a terra e criou o espírito do homem dentro do homem. Porque Deus é espírito, e nós também, como um ser tripartido com corpo, alma e espírito, temos um espírito para conter e receber Deus, que é espírito. Então, quando Deus criou o homem, Gênesis 1:26, Deus deu uma incumbência para o homem, dizendo assim: agora crescei, multiplicai, dominai a terra e sujeitar. Deus queria que o homem dominasse, sujeitasse,
governasse por Deus. Mas isso era o que estava no coração de Deus. Mas Deus tinha ainda, para que o homem tivesse essa condição de exercer autoridade e domínio por Deus, porque a terra tinha se tornado um caos, Deus estava restaurando, mas Satanás, Lúcifer, ainda está governando. Está governando. Então Deus criou o homem para que, por meio do homem, Deus possa restaurar totalmente, definitivamente, toda a ordem neste universo que foi pela rebelião de Satanás que se tornou um caos. Então o homem já nasceu com uma incumbência de crescer, multiplicar, dominar a terra. Por que dominar? Porque alguém domina. Sujeitar, exercer autoridade, domínio, governo de Deus, cooperar com Deus. Então o espírito do homem seria o alvo de Deus. Deus, como espírito, entraria no homem, no seu espírito, por meio de o homem se alimentar da árvore da vida. E diante da árvore da vida, se alimentar dessa árvore da vida e receber Deus para dentro dele. A partir desse momento, essa união de Deus com o homem, Deus passaria a governar o homem, e assim Deus, por meio do homem, traria sua autoridade e domínio de volta a essa terra, e o causador de toda desordem e desgraça seria expulso. Mas foi totalmente o contrário que aconteceu. O homem caiu em pecado, e por meio do pecado entrou a morte. Quer dizer, estava um caos, Deus estava restaurando, restaurou, recriou todas as coisas, não no seu estado original de criação, né, mas é uma recriação que dá para o ser humano realmente viver aqui. E o que acontece? O ser humano vai e cai, entra o pecado, entra a morte. Parece que o plano de Deus foi frustrado. Deus, por meio do homem, queria governar, exercer autoridade, domínio, solucionar o problema desse caos que está nesse universo. Entendeu? E o homem cai, torna-se independente de Deus, torna-se praticamente inimigo de Deus. Não quer mais saber de Deus. E passou a amar, e o ser humano passou a amar mais a Satanás do que a Deus. A história confirma isso, irmão. A história confirma isso. Claro que existe dentro da história homens de Deus que submeteram a Deus, serviram a Deus, temeram a Deus, mas a maior parte tomaram outro caminho, de afrontar Deus, de não querer a Deus, de querer talvez sua tradição, sua religião, seja lá tantas outras coisas, mas menos Deus vivo e verdadeiro. Entendeu? Então Deus, parece que o seu plano foi frustrado, né? Só que Deus, como é um Deus imutável, um Deus de meta, algo, jamais ele pode ser vencido, né? Então nós vemos na história que Deus entra em ação. Entra em ação para quê? Para resgatar o homem dessa condição que ele se encontra. Aí vem esse quadro aqui, ó. Dentro desse tempo que nós vivemos de Adão até a consumação dos séculos, lá na Nova Jerusalém, que é a eternidade, irmãos, está aqui, ó. Nós temos aqui, ó. O irmão André, põe aqui o número para nós aqui, ó, da linha do tempo aqui, ó, os anos. Tem lá, você não consegue, não? Tem, só um pouquinho. Então, isso aqui, irmãos, ó, isso aqui, ó, é uma linha do tempo. Isso aqui é o tempo que nós vivemos. Então, o tempo que nós vivemos hoje, de Adão para cá, Deus estabeleceu eras, tempo. E nós não somos o povo que começou a história. Tampouco o povo lá antes de Cristo, e tampouco o povo que viveu com Cristo. Nós somos o povo do tempo do fim, perto da manifestação de Cristo, da volta de Cristo. Então nós somos o povo, irmão, dessa era que a era chamada da graça. Você vê, o calendário que nós temos hoje, o que é? O mundo é dividido em AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, ele é o marco divisor da história da humanidade. Ninguém neste universo está acima de Jesus. Jesus, quando se completar os tempos, ele voltará e o reino desse mundo se torna dele. Ele vai governar com um único rei. Zacarias 14, versículo 9, fala bem assim, quer ver, irmãos? Isaías 14, versículo 9, Zacarias. Olha aqui, ó. Isso aqui tem que ficar muito claro para nós, ó. Ó. O Senhor, Zacarias 14, 9. O Senhor será rei sobre toda a terra.
naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Naquele dia quando? Quando essa era aqui que nós vivemos, a era da graça, chamada a era também da igreja, quando ela terminar, o Senhor voltará e Ele estabelecerá esse reinado para sempre. Entendeu, irmãos? Se não der, deixa, irmão. Pode deixar. Fica sem as eras de mesmo. Cada era dessa nós sabemos que foi o período que Deus deu de 2000 anos, né? Entendeu? Então, quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai se tornar rei. Ó, o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Achou? 14:9, Zacarias 14:9. Olha lá como é que está escrito. 14:9. Né? E naquele dia quando? Quando o Senhor, naquele dia será aqui, ó, Apocalipse 11. Quer ver, irmãos? Irmãos, vem lá, Apocalipse 11. Qual é o dia? Esse dia será o dia, aqui, ó, 11:15. Senhor Jesus, 11:15. Olha aqui. 11:15. Fala assim, ó, Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo tornou-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o reino do mundo, o mundo aqui, irmão, é o mundo da palavra, é a palavra que abrange o mundo, não apenas terreno, a terra, o mundo na questão do universo todo. Satanás vai ser destronado. Quem que já leu Lucas 4, versículo 5 e 6? O Senhor foi tentado por Satanás, e o Satanás chegou a dizer para ele bem assim: se prostrado tu me adorares, todos os reinos deste mundo eu te darei, porque a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Lucas 4, versículo 5 e 6. Satanás falou isso para Jesus. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, ó, todos os reinos desse mundo. O que é reino desse mundo? Não é que Satanás daria o mundo, porque o mundo foi criado por Deus, o universo é de Deus, o mundo é de Deus, mas é o governo, a esfera de governar, de administrar, exercer autoridade. Satanás hoje está reinando, por isso que o mundo está um caos total. Mesmo o povo de Deus, o chamado a igreja do Senhor, hoje estão deixando as verdades de lado, irmãos, e se pegando a fábulas. A história de velhas caducas, ficaram num evangelho que não é o evangelho. Né? Não é o evangelho. O evangelho, irmão, é a Bíblia inteira. O evangelho você tem que ir de Gênesis a Apocalipse. Não é o evangelho, não é só João 3,16. Deus amou o mundo da maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê no preço das terras eternas. Faz parte, faz, mas não se para aí. Deus tem um plano, Ele tem uma linha lá de Gênesis que se conclui em Apocalipse. E nós estamos dentro desse plano de Deus, entendeu? Então o reino desse mundo vai se tornar do nosso Senhor e do seu Cristo. Então Satanás será destronado e Jesus aí, a partir daí, será o rei sobre toda a terra. Aí entra, nós, se formos realmente cristãos vencedores, nós temos a condição de começar a reinar com o Senhor na volta dele agora. Ou se isso não acontecer, nós vamos estar junto com o Senhor governando, servindo, mas só depois que se completar esse período chamado período do reino, que é o período de 1000 anos. Então hoje nós temos que lutar, não é lutar contra o ser humano, lutar contra o mundo, o pecado, mas é contra nós mesmos. Nós temos em nós, no nosso ser, na nossa vida, a nossa alma se tornou caída, independente de Deus. Nós temos chamamos que a vida da alma, na queda, a alma tornou-se autônoma, ela não depende mais de Deus, ela não quer mais saber de Deus. Então a luta é contra nós mesmos, porque o que mais no nosso dia a dia nós queremos é não estar perto de Deus e voltado para Deus. Às vezes inconscientemente, não é que nós estejamos fazendo coisas absurdas no mundo, pecados, grosseiros, essas coisas, mas pelo simples fato de eu não estar
com a minha mente colocada em Deus, entendeu? Eu estou na alma. E o que o Senhor Jesus falou, que para segui-lo eu tenho que negar minha alma, tenho que negar minha vida da alma, tenho que negar minha vida, tenho que tomar minha cruz e seguir o Senhor. E hoje, quando você apresenta o tal Evangelho, 99% do povo de Deus não querem tomar esse caminho, e não tomam esse caminho. Então, infelizmente, o que a Bíblia mostra para nós é que a maioria do povo de Deus vai perder essa era aqui, ó, a era do reino. Esse reino é aqui, ó, quando o reino do mundo se torna do nosso Senhor e do seu Cristo. Quando Jesus voltar, no término dessa era que nós estamos vivendo aqui, a era da graça, essa era aqui, só para os irmãos entenderem, era significa um tempo que Deus dá. É um tempo. Assim como aqui, ó, na época dos patriarcas, Deus deu um período aqui, ó, 2000 anos. Aqui a era da lei, aproximadamente, desde o chamamento de Abraão até a vinda de Jesus, mais 2000 anos. A era da graça que nós vivemos hoje, que ela começou com Cristo e vai terminar na vinda de Cristo, mais 2000 anos. E depois nós entramos lá na era do reino, mais 1000 anos. Então, Hebreus 2, versículos 5 a 8, fala assim, que o mundo que há de vir, Deus não vai mais sujeitar a anjo. Isso é uma profecia já lá do Salmo 8. O salmista lá já falou disso, porque Deus já pré-estabeleceu esses tempos, depois que criou Adão. Isso já estava no plano de Deus. Deus criou todos os tempos, já estava lá antes da fundação do mundo. Deus já, vou criar e vou, esse tempo, mais esse tempo, mais esse tempo. E depois eu vou fazer esse tempo de 1000 anos e vou dar como um galardão, uma recompensa para aqueles dentro do meu povo estimularem realmente a viver em favor viver de acordo com a vontade de Deus e assim cooperando com o Senhor na expansão desse reino de Deus na terra, por meio de pregar o Evangelho. Entendeu? Então, irmãos, essa era que nós vivemos hoje aqui, a era chamada da graça, ela começou com Jesus, não quando ele nasceu, mas quando ele morreu e ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a partir desse momento o Senhor gerou a sua igreja. A sua igreja nada mais é que são todas as pessoas que a partir daquele momento até os dias atuais creram genuinamente em Cristo Jesus e assim abriram o seu coração e receberam como Salvador e Senhor. Não importa se você está ali na igreja A, igreja B, igreja C, porque a igreja A, igreja B, igreja C nada mais é quem criou esse tipo de doutrina, digamos assim, foi o homem. Porque a igreja nada mais é que o ajuntamento daqueles que foram chamados. Por exemplo, isso aqui é uma reunião da igreja. Nós cremos, fomos chamados, cremos. Então, quando nós nos reunimos, é uma reunião da igreja. Então, a igreja não é o espaço em si. A igreja nada mais é que o ajuntamento daqueles que creem. Então, quando nós estamos reunidos, ali é a reunião da igreja. É uma coisa muito simples, né? Então, por exemplo, às vezes nós falamos assim, que igreja tu é, a igreja que eu sou, né? E é totalmente contraditória a palavra de Deus. Nós somos a única igreja, a igreja de Deus. Não tem outra. Atos 20, 28 fala, a igreja de Deus, né? A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então todos nós que cremos, aquele povo que partiu na história, aqueles que estão vivos hoje em toda a terra habitada, que genuinamente creram no Senhor Jesus, fazem parte da única igreja, o corpo de Cristo que está na terra. E nós estamos aqui para cooperar com Deus para que o Evangelho do Reino seja pregado, seja anunciado. Entendeu? O que é o Evangelho do Reino? Anunciar às pessoas, mostrar para elas que primeiro elas precisam crer, depois de crer, elas precisam aprender uma vida caminhando de acordo com a justiça de Deus, e assim poder reinar aqui, por 1000 anos. Apocalipse 20, por favor, irmão. Que aqui os irmãos vão entender um pouquinho sobre essa questão aqui, Apocalipse 20. Senhor Jesus. Apocalipse 20. Eu vou ler do 20, o versículo 1 ao versículo 7. Olha bem aqui, Olha aqui, fala assim, Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. E prendeu-o por 1000 anos.
e lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele para que não se enganasse mais as nações até que se completasse 1000 anos. Para não enganasse mais as nações. Então o que Satanás está fazendo hoje? Enganando as nações, enganando os governos, enganando todo mundo, irmão. Ele está levando o mundo a um caos total, porque ele sabe que esse dia de ele ser trancado no poço do abismo, para não enganar mais as nações por um período de 1000 anos, está chegando. Então ele vai causar o maior dano possível. Né? Ele sabe que a sentença dele, ele sabe dessa sentença aqui. Ele já sabe, o Senhor, ele está numa esfera que não é como nós, né? Então, se nós sabemos, eu tenho Senhor Jesus. Ele fala assim, nós somos um abismo, né, para que não enganasse mais as nações até que se completasse 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. E vi também tronos e neles se sentaram aqueles que foi dado a autoridade de julgar, e vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta e tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o restante dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem autoridade, e pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, de Gog a Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número desse é como a areia do mar. Esse período aqui é um período aqui, ó, irmãos. 1000 anos é aqui a era do reino dos céus. Aqui, ó. Os irmãos estão vendo aqui nessa lição, ó. Período de 1000 anos. A história da igreja, período de 2000 anos. Então, de Cristo para cá, o tempo que Deus deu para a igreja faz 2000 anos. Mas nós estamos no ano 2015, então, tem um furo aí, né? Não, mas é que Deus não começou a cronometrar. O cronômetro de Deus não começa quando o Senhor Jesus veio, nasceu, mas foi após a morte e a ressurreição do Senhor que o Senhor estabeleceu esse período aqui, ó, para a igreja. E irmãos, e esse período está acabando. Antes do 2030 fecha o período. Entendeu? Aí o reino do mundo se torna de quem? Nosso Senhor e do seu Cristo. Assim, irmão, como esses dois períodos aqui, ó, esse período e esse período juntos formaram 4000 anos, esse período mais 2000 anos, com mais 1000 anos, se conclui 7000 anos. Aí, depois desses 7000 anos, todo o povo de Deus será introduzido aqui, ó, na Nova Jerusalém, com um novo céu e uma nova terra. Mas Deus vai criar um novo universo, um novo... Não. Assim como Deus não criou no mundo atual que nós estamos vivendo, o mundo que é de vir de Hebreus 2, 5 a 8, que é o reino milenar, também não é um outro universo, um outro planeta. É tudo aqui. No mesmo princípio, o novo céu, a nova terra, é tudo aquilo. Daí existe a doutrina de ir para o céu, né? Nós estamos em contradição. Como é que é? Deus quer a terra e o homem quer o céu, né? O irmão lá falou, se você for para lá, então você vai ficar sozinho lá, né? Porque Deus quer a terra, né? O Salmo 37, versículo 29, né? Isso está muito claro, né? Os justos habitarão a terra, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então, irmãos, esse reino aqui é o que o Senhor manda nós anunciarmos. João Batista? João Batista começou anunciando o reino de Deus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, ó, o reino de Deus nada mais é que uma esfera onde Deus vive e governa. Quando ele chega até nós na terra, ele vem como o reino dos céus. O governo de Deus vindo para a terra. A oração do Pai Nosso, irmão, o mundo todo conhece, mas qual é o objetivo de Jesus em ensinar a orar aquilo ali? Isso mostra que a vontade de Deus precisa ser feita aqui na terra como ela é feita no céu. Então, Senhor, como é que esse Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Então, ó, venha, Senhor, o teu reino, teu governo, tua autoridade, teu domínio para a terra. E faça a tua vontade aqui, governe, reine aqui sobre nós, Senhor.
É isso que a oração do Pai Nosso fala, irmão. Entendeu? Não é uma coisa repetitiva, ficar repetindo, ainda faz aquela devoção. Deus não está nem ouvindo, irmão. Deus ele fica olhando para nós. Não entendi. Senhor Jesus. Não é, irmão, é um princípio. E nós precisamos, se temos essa visão, cooperar com o Senhor, anunciando esse reino às pessoas. Claro que primeiro para nós, o Senhor falou no Evangelho de João, capítulo 3, para Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus à noite e ele falou: o que eu faço, né, para herdar o reino de Deus? O Senhor falou: você tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo, primeiro ele falou: quem não nascer de novo não pode ver o reino, e quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. Ele falou: ver e entrar. Por um lado eu preciso ganhar a visão, depois eu preciso entrar nesse reino. Então o Senhor falou para o Nicodemo. Aí Nicodemo disse: mas como eu já sou um homem velho? Como é que eu vou entrar no ventre materno da minha mãe e nascer de novo? O Senhor disse: não, quem nascer da carne é carne. Quer dizer, se você nascer de pai e mãe, você sempre vai ser carne. Como carne, como ser humano, nós estamos destituídos, separados da glória de Deus, pelo pecado de Adão. Nós nos tornamos pecadores, toda a raça humana em Adão. Então Deus proporcionou o caminho da salvação para nós voltarmos para Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. Então ninguém vai a Deus. Então Deus preparou esse caminho, entendeu, da salvação, entrou em ação, o homem caiu, Deus veio resgatar o homem, mas o homem é criado com livre-arbítrio. Se o homem querer, Deus dá; se o homem não querer, Deus não dá. Embora Deus deseja, 1 Timóteo 2 fala assim, que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja, isso que está no coração de Deus. Por exemplo, nós sabemos que é um desejo. Humanamente, quantos desejos, vontade nós temos? Já é quando nós não conseguimos cumprir, nós não conseguimos ter êxito nas nossas vontades, nós já ficamos tudo frustrados. Agora você imagina Deus que deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E ele, pouco êxito tem nisso, porque de acordo com a Bíblia, muitas pessoas hoje rejeitam a Deus. E muitos que aceitaram, que fazem parte da igreja, não querem tomar a palavra, o caminho do reino. Quando o Senhor Jesus vier, infelizmente, não vão receber o reino como recompensa, mas também não vão ser lançados, irmão, no inferno, no lago de fogo. Eles vão perder esse antegozo de 1000 anos. É um antegozo da eternidade que virá com o novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Nosso destino, que cremos em